da Igreja do Senhor Jesus Cristo com a graça do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez é motivo de alegria fazer menção do nome do Senhor. E é muito interessante como nós oramos e falamos assim: Jesus, me dá sensibilidade para ouvir o Teu Espírito Santo falar. E hoje eu estava na minha casa e o Senhor falou comigo: levanta e vai ver aquela palavra que eu te dei outro dia, porque hoje eu falarei com a minha igreja. E eu tão empolgada ali fazendo um crochê, e eu falei: mas eu queria tanto terminar isso aqui. Aí ele falava comigo: vai, porque hoje eu vou te usar para falar com a minha igreja, a minha noiva amada. Amém? E eu fiquei muito feliz, porque a sensibilidade do Espírito Santo falar com a gente, e a gente está apta para ouvir, e eu entregarei aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Amém? Aleluia. O livro de Marcos, no capítulo 2. Deus Santo, Tu és fiel, Tu és poderoso na batalha. O Senhor é quem se põe de pé, é quem guerreia as nossas guerras. E é por isso, meu Deus, que nós somos felizes, porque o Senhor é quem vai na frente, destruindo todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que não provém do Senhor. O Senhor destrói para que o Teu povo possa passar, para que o Teu povo possa pelejar, para que o Teu povo possa vencer. Amém? Oh, glória! Aleluia! O livro, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com eles, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixando o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoaram em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu queria ministrar esta palavra, irmãos, falando da cura divina e os 4 amigos. Uma história muito interessante, porque no mundo em que vivemos hoje, a amizade se tornou algo tão banal, que diz assim: você é meu amigo.
Outro diz, você é meu amigo. Mas, na verdade, não tem nada de amizade. Mas estes 4 homens provaram que eram amigos verdadeiros. E a história que está se narrando aqui no capítulo 2 do evangelista Marcos, vai dizer que Jesus estava em casa. Eu não vou entrar nesse detalhe da casa, porque uns diziam que era a casa de Jesus e outros diziam que era a casa de Pedro. O que é interessante é que Jesus estava em um lugar que ele chamava da casa dele, para onde ele voltava, né? Depois de muitas missões, de alguns dias fora, ele voltava ali para aquela casa. E diz o texto que quando eles sabiam que Jesus estava em casa, se ajuntava uma grande multidão, ajuntava tanta gente, que não cabia mais gente para entrar, não cabia mais gente na janela, nem em lugar nenhum daquela casa. E eu vou logo abrindo um parágrafo aqui para as nossas vidas, porque este povo ia atrás de Jesus, à procura de Jesus, e nos ensina que nós devemos ir aonde Jesus está, para que nós alcançamos alguns objetivos, força espiritual, e nós vencemos a luta. É necessário que nós entramos onde Jesus está, que nós buscamos eles. É interessante que a Bíblia fala que nós devemos orar e fechar a porta do nosso quarto e orar, que o nosso Pai em secreto vai ver. Mas Ele também nos manda congregar, porque a unidade também representa a presença de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse povo ia em busca de Jesus. E nós temos que buscar Jesus para a nossa casa e temos que ir ao encontro de Jesus aonde Ele estiver. Porque aonde Jesus está, acontece coisas diferentes, acontece milagres, tem vitória, tem saúde para a igreja. Quando Jesus chega, algo acontece. E ali estava aquele povo em busca de Jesus. Tinha muita gente na casa. Muita gente estava necessitado. Porque muita gente poderia estar enfermo, precisava-se de uma palavra, de um consolo, de uma esperança. Mas também tinha aqueles que iam ver, tinha aqueles que iam especular, tinha aqueles que só queriam estar ali porque tinha uma grande multidão e queria ver o que ia acontecer. Mas diz que quando Jesus viu a casa cheia, ele não perdeu a oportunidade. E é muito interessante porque vai dizer que não perderam a oportunidade de falar da palavra de Deus. E nós não devemos perder essa oportunidade. Muitas das vezes nós nos reunimos em muitos lugares, em muitas situações, mas nós nos acovardamos de falar e fazer menção do nome do Senhor. Mas Jesus aproveitou a oportunidade da casa cheia, da casa lotada, e fez menção do nome de Deus. E ali eu creio que algo maravilhoso aconteceu. A Bíblia não vai dizer qual foi o texto que ele usou, né? Qual foi o ensinamento que ele usou. Mas vamos nos colocar naquela casa, naquela humilde casa, e estando o maior pregador de todos a falar, nós não sairíamos de lá da mesma maneira. Porque se Deus usa um vaso de barro como eu, e eu creio que por causa da palavra dele, vocês não vão sair daqui da mesma maneira. Imagine só, Arai, Manai, Ecou, Varábia, Jesus falando, Jesus ministrando, Jesus proclamando a vitória, Jesus enchendo ali os corações de esperança, colocando ali naquelas vidas a presença de Deus. Era algo fantástico. Eu queria estar lá. Eu queria ouvir Jesus ministrando aquele dia. E aí entra a história de 4 amigos. Não é amigos de bar. Não é
amigos de festa. Não é amigo que diz vamos ali, vamos nos alegrar, vamos nos animar. Mas são amigos verdadeiros. Às vezes o povo de Deus, eles confundem. Porque eles dizem assim, ó, amigo só é Deus, verdadeiramente. Amigo verdadeiro só é Deus. Mas Deus deixou para que nós tivéssemos amigos. E nós temos que orar para ter amigos verdadeiros, amigos fiéis. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem para salvar. Confiar no homem para que seja a salvação, para que seja algo que tome o lugar de Deus. Mas aqui nessa história prova que há amigos verdadeiros, que há amigos, arai, manai, mais chegados do que um irmão. A Bíblia diz que há amigos que há mais chegados do que o irmão. E existem amigos verdadeiros. Porque aquele paralítico estava em uma situação que ele não andava. Então, se ele não andava, ele não trabalhava. Então, se ele não trabalhava, ele não tinha bens. Então, se ele não tinha bens, ele não podia, ele não tinha amigos infiéis interessados no que ele tinha ou no que ele podia fazer. Ele tinha amigos verdadeiros, porque ele não tinha nada de si mesmo que pudesse prender um amigo. A igreja está entendendo? Não tinha nada naquele homem que pudesse dizer assim, olha, eu sou amigo dele porque ele é rico. Eu sou amigo dele porque ele tem um carro. Eu sou amigo dele porque ele me dá algo. Mas não, aqueles amigos eram amigos porque eram amigos dele verdadeiros. E quando se dizia assim, ó, Jesus está em casa, todo mundo queria estar ali, na casa de Jesus. E eu creio que aquele paralítico sentiu o desejo no coração. Eu quero estar lá com Jesus. Mas eu não posso ir. As minhas pernas não funcionam, elas não andam. Ah, mas o meu vizinho está indo, ele pode ir. Mas algumas pessoas da minha família soube que Jesus está na casa. Ele está indo para lá. Mas eu não posso ir. Mas quem tem amigos, dado por Deus, eles pegaram aquele paralítico e disse para ele, eu vou ser as suas pernas, eu vou te levar até Jesus. E ajuntaram ali 4 amigos, botaram o paralítico na cama e levaram até lá. Mas é muito interessante, irmãos. Chegando até a casa, aonde Jesus estava, a casa estava cheia. Não cabia mais ninguém. Mas aqueles amigos podiam dizer assim, ó, nós tentamos, nós te levamos até ali. Né, irmão Paulo dizia, ó, nós tentamos, nós fomos até a porta, mas não deu para entrar. Mas quem é amigo, não vai ver este empecilho como algo que vai levar aquele paralítico para casa sem alcançar o objetivo a qual eles tinham colocado no seu coração. Porque aqueles amigos, eles levaram aquele paralítico com o objetivo dele ser curado. Mas a casa estava cheia. A casa estava cheia. Mas a casa estava cheia, mas ninguém olhava lá para fora, pastor Roberto, e viu o paralítico. E ninguém queria sair da casa cheia para deixar o necessitado entrar. Porque muitas das vezes é assim. Enche-se a casa e estamos cheios. E é interessante que esses dias eu estava lendo um livro de obesidade espiritual. Você sabe o que é isso? É você se encher da graça. É você se encher da sabedoria. É você se encher da unção. É você se encher da virtude. Mas é você não repartir. E não adiantou nada você se encher de tudo e não repartiu. Aí como alguém fica gordo de tanto se alimentar e se alimentar mal e não se exercitar para dissolver aquele alimento e eliminar aquelas gorduras, assim é o crente. Ele fica obeso espiritual. E a obesidade
espiritual, sabe o que causa? Soberba. A obesidade espiritual causa orgulho, porque se acha super poderoso, super crente, dotado de inteligência, e diz assim, mas eu conheço a Deus e eu não vou passar por isso. E conhecer a Deus não é sinônimo de não passar por provação. Conhecer a Deus é você estar mais perto dele, sabendo que vem a luta, e você vence a luta porque Deus é contigo. Mas não é você ser super-herói. Arai, manai, bias. E é muito interessante que aqueles 4 amigos chegou ali na casa, e a casa cheia, ninguém deu espaço para ele entrar, ninguém deu um lugarzinho para ele sentar, ninguém deu um lugarzinho para ele ouvir a palavra do Senhor. Eu já tinha ouvido, mas não tem espaço, mas eu vou dar para aquele lá ouvir também. Não dividiu. E agora? Amigo de verdade tem que dar o jeito. Amigo de verdade não pode saber da situação e ficar quieto. Amigo de verdade tem que pedir a Deus o socorro, pedir a Deus ajuda. Não adianta você saber do problema do seu irmão e não fazer nada. Não adianta você conhecer uma situação e ficar sentado. A Bíblia vai dizer nesse texto que Jesus, vendo a fé deles, de quem? Daqueles 4 homens. Vendo a fé, porque eles tiveram fé e tiveram ação. Se não tiver ação, a fé é morta. Não adianta de nada. E agora eles falaram assim, nós vamos abrir o telhado, mas o meu amigo vai ter com Jesus. Você é capaz de levar o seu amigo para estar com Jesus? Você é capaz de levar o seu amigo para conhecer Jesus? Oh, Deus forte, manai, Jacó, varai. E bem interessante, irmãos, que eles olharam para o telhado e disseram, nós vamos entrar pelo telhado. Tem porta, mas não dá para entrar. Tem janela, mas não dá para entrar. Às vezes você só quer entrar pelas portas que já estão feitas, mas Deus quer ver sua atitude. Abra uma porta onde tiver que abrir, mas para você encontrar Deus, você tem que abrir uma porta aonde estiver que abrir. Se é no telhado, abra no telhado. Se é no chão, abra no chão orando. Mas se você quer ver Deus, você vai ver de qualquer maneira. Pode a porta estar cheia, a janela está cheia, mas eu quero ver Deus. Então você tem que abrir uma solução, criar uma solução. Você tem que ter uma estratégia para ver Deus. E aqueles amigos criaram uma estratégia. Mas para levar, irmãos, um paralítico, se imagine na situação. A gente tem que imaginar. Um homem pesa. E quando ele é paralisado, parece que o peso dobra. Porque quando uma pessoa, ela está com alguma dificuldade, mas que você tenta ajudar ela, ela põe alguma força, ela te ajuda. Mas quando ele não tem força nenhuma, parece um chumbo, né? Que ele fica assim mais pesado. Né? E eu falo isso, irmão, com conhecimento de causa. Eu tenho um tio que caiu do 3º andar e ele ficou paraplégico há mais de 30 anos. E eu cuidei dele algum tempo da minha vida. Então, eu conheço que é bem difícil cuidar de um paralítico. E ele precisava que a gente fizesse tudo por ele. Então, eu imagino aqueles homens levando aquele paralítico por cima do telhado. Por mais que aquelas casas de antigamente não seja tão alta, mas para você levantar um paralítico tem dificuldade. E é interessante que eles deram um jeito, porque tiveram que amarrar aquele paralítico naquela cama para que ele não escapulisse, porque eles iam segurar o leito e não o paralítico. E eles subiram. Só que para subir, irmãos, são 4. Um vai ter que ser apoio do outro. E aqui há mistério, irmão. Há mistério de Deus. Porque será que alguém pode ser apoio para eu subir? Meu Deus amado, Deus santo. Você pode ser apoio de alguém para
subir? Sabe o que é que eu tenho visto? Quando alguém está subindo, alguém está apontando. Quando alguém está subindo, alguém está dizendo, olha lá, está metido, está exibido, agora só quer ser. Mas não quer ser apoio. É necessário botar a mão ali, ó. Enquanto alguém sobe, alguém tem que apoiar para o outro subir. Não dá para os 4 subir de uma vez. Um tem que subir, depois o outro sobe. Mas primeiro tem que um subir. E para um subir, tem que um pisar na mão. Pisou na mão, só a mão não vai dar. Empresta o teu ombro para eu colocar o meu pé para subir. Ah, mas o ombro não vai dar. Você empresta, orai com manai, decanto e manai, a tua cabeça para eu pisar o meu pé, para eu subir. Meu Deus! Aí alguém, quando está vendo alguém subindo, aí diz assim, pisou no meu pé. E só porque pisou no meu pé, já está gemendo, já está murmurando, já está chorando. Mas é necessário, pisar na mão, pisar no ombro, pisar na cabeça. E depois de pisar na cabeça, eu que estou embaixo, tenho que levantar mais um pouquinho, caçar uma posição maior para empurrar aquele mais um pouquinho. Porque senão não vai, senão não sobe. Está entendendo? É desse jeito. Não tem como, irmão, 4 subir de uma vez. Mas 4, 3, pode subir um primeiro. E depois o que está lá em cima, ajuda o outro a subir. Ajuda o outro a subir. Dá a mão para ele. Você já está apoiado, já está lá em cima. Pega na mão, puxa. Faz força. Levanta o que está lá embaixo. É mistério, irmão. Quando Jesus falou comigo na minha casa, eu falei, Jesus, eu não vou dar conta. Porque esse texto vai muito além do que eu posso expressar. Vai muito além, porque eu sou só meramente um vaso de barro. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Se eu fosse explicar cada palavra que eu nem consigo compreender de tão grandiosa que é nesse texto. É poder de Deus na terra, é a palavra do Senhor. Subiram. Você pode me ajudar a subir? Porque eu tenho que subir, mas eu tenho um paralítico para levantar e ele está lá embaixo ainda. Sabe o que é isso, irmão? Eu estou subindo aqui, mas eu tenho 4 irmãos. 3. Na verdade, somos 5. Mas eu tenho 3 no mundo. Você pode me ajudar a subir? Porque eu preciso levar os meus irmãos até Cristo. Você pode me ajudar a subir? Porque eles estão lá no mundo. Não taca pedra em mim não, porque eu estou subindo. Mas ore por mim, porque tem paralítico lá embaixo. Que eu preciso levar até Jesus. E eu compreendo isso, irmão. Eu compreendo isso. E é por isso que eu não toco no ministério de ninguém. Porque cada um tem lá na tua casa, no meio da tua parentela, alguém para subir, alguém para levar, alguém para ensinar. Cada um tem. E só Deus conhece o íntimo de cada pessoa. E eles subiram. Porque 3 foram apoio, um subiu. Depois o outro puxou o outro, que puxou o outro. E que ajudou a levar o paralítico. E é interessante, irmãos, que quando eles desceram aquele paralítico, eles desceram lá no meio, aonde Jesus estava. Porque é assim. Sabe que a Bíblia ela não vai fazer menção do nome daquele homem paralítico. O nome dele não entra aqui, ele é conhecido como paralítico. E aqueles 4 homens também não têm nome. Às vezes quem vai te ajudar não tem nome, mas te leva até a Cristo. Às vezes quem vai fazer algo por você não tem nome, não é alguém que tem um poder aquisitivo elevado, mas consegue te levar até a Cristo. Olha só que benção, meu Deus, olha só que benção. Alguém não tem dinheiro, alguém não tem nada, mas consegue te levar até a Cristo, porque o que ele
tu ia comanai. E é muito bom nós vemos o terminar da história. Porque aquele que não saiu da porta, aquele que não abriu o caminho, aquele que não saiu da janela, vai ver você descer pelo telhado em frente a Jesus. Em frente a Jesus. Aí Jesus viu a fé. A fé de quem? A fé dos 4 homens. É necessário, irmão, para você levar alguém até Jesus, você tem que ter mais fé do que aqueles que você está tentando levar até Jesus. Você tem que ter fé. E fé junto com ação. Quando Jesus viu a fé dos homens, Jesus liberou a palavra: perdoado estão os teus pecados. E ponto. Né? Perdoados estão os seus pecados. Mas aqueles homens ficaram entristecidos, porque agora aquele paralítico estava perdoado, mas eles não foram ali para pedir perdão de pecados. Eles foram ali para ver aquele paralítico andar, para ver ele sair dali andando. Não foi perdão de pecado que eles foi. E eles ficaram frustrados. Mas também tinha aqueles escribas, aqueles fariseus, que murmuravam em seu coração. Eles não falavam, mas eles pensavam: quem é este que diz que perdoa pecados? Quem pode perdoar pecado não só é Deus? Mas Jesus é conhecedor de todas as coisas. Do que você fala, Ele conhece. Do que você pensa, Ele conhece. Nada fica oculto diante dEle. Ou você falando, ou você pensando, Jesus sabe. Jesus conhece. E Jesus, vendo aqueles homens falando assim, falou com ele: por que arrazoais no seu coração estas coisas? Não sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, eu digo a este paralítico: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, ele só ia perdoar o pecado. Ele não ia fazer aquele homem andar. Ele só ia perdoar o pecado. Mas por causa do inimigo, do adversário da nossa alma, que entrou no coração daqueles homens e fizeram com que ele pensasse tal coisa, Jesus fez além. E se cumpre a palavra que se diz que Jesus faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Né? Aí ele perdoou os pecados e curou o homem. E ele faz uma pergunta: o que é mais difícil? Perdoar pecado ou dizer a este paralítico: levanta e anda? Se nós formos analisarmos como homens, simplesmente, nós vamos dizer que é mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados. Porque se você diz perdoados estão o seu pecado e nada acontece, ninguém vai ver. Mas se você diz para o paralítico: levanta e anda, e ele não levanta e não anda, todo mundo vai ver. E o que vai acontecer? Você vai ficar sem crédito. Então, para nós é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados. Mas quem tem poder para perdoar pecado? O Filho do Homem. E por que ele tem o poder? Porque ele foi até a cruz do Calvário. Porque ele foi até o Gólgota. Porque ele levou a coroa de espinho na cabeça. Porque ele foi furado ao lado do seu peito. Porque as mãos dele foi pregado naquela cruz, os pés dele foi pregado e ele ficou morto. Mas morto ele só ficou até o 3º dia, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E por isso ele perdoou o pecado daquele homem. Porque o texto vai dizer que aquele homem estava naquela condição de paralítico por causa dos pecados dele. A causa da paralisia daquele homem era o pecado dele.
Se Jesus falasse para ele assim, levanta-te e anda, e ele levantasse e andasse, e ele continuasse a pecar, talvez a paralisia poderia pegar ele de novo, ele poderia ser acometido da mesma doença, de novo. Mas Jesus, perdoando os pecados dele, aí ele era liberto, aí ele era salvo, porque quem nos justifica é Jesus Cristo. É o sangue dele que nos lava de todo pecado. É o sangue dele que nos traz restauração. É o sangue dele que nos limpa, que nos purifica. E ele nos limpando e nos perdoando, aí nós alcançamos a vitória. E é bem interessante, porque o texto vai dizer que todos glorificaram o nome do Senhor por causa daquele milagre. E aonde se encontra a cura divina e os 4 amigos fiéis. Porque os 4 amigos fiéis podem te levar até Cristo, pode te fazer a conhecer Cristo. Mas só quem pode perdoar os teus pecados e pode te curar e te lavar é Jesus de Nazaré. É só Ele que te limpa, é só Ele quem te sara, é só Ele quem te dá vida e vida com abundância. Aleluia! E eu agradeço a minha rica oportunidade e eu espero que essa palavra fique nos seus corações. Amém?